Fala galera, sejam novamente bem-vindos ao canal do professor Emanuel Macedo, seu professor de Física. Bom pessoal, na aula de hoje vamos resolver uma questão do ITA ano 2008. É uma questão sobre eletrodinâmica, envolvendo aí as leis de Kirchhoff. Tranquilo? Então acompanha aí o enunciado. Na questão 1, ela fala o seguinte: no circuito representado na figura, tem-se duas lâmpadas incandescentes idênticas. Tá, então veja só, a questão fala que no circuito, pessoal, você vai ter duas lâmpadas, né, tem duas lâmpadas incandescentes idênticas, ou seja, lâmpadas com a mesma resistência. E você vai ter no mesmo circuito três fontes idênticas de mesma tensão V, tá? Então você vai ter aqui, ó, a fonte, né, são três fontes idênticas, todas com a mesma tensão V. Então, quando a chave é fechada, ele quer saber então o que acontece quando a chave é fechada, pessoal. Letra A, apagam-se as duas lâmpadas. Letra B, o brilho da lâmpada 1 aumenta e o da lâmpada 2 permanece o mesmo. Letra C, o brilho da lâmpada 2 aumenta e o da lâmpada 1 permanece o mesmo. Letra D, o brilho das duas lâmpadas aumenta. Ou letra E, o brilho das duas lâmpadas permanece o mesmo. Então, pessoal, acompanha aqui comigo. Primeiramente, o que acontece? A gente vai ter aqui o circuito aberto, certo? Nesse circuito aberto, eu vou ter duas malhas, no qual eu vou chamar uma de malha gama, tá? Malha gama, já vermelho mesmo, tá? Malha gama. E aqui eu vou ter o que a gente chama de malha alfa, tá? Beleza, galera? Então a gente vai ter aqui, ó, malha gama e malha alfa, certo? Tranquilo. Bom, como vocês estão vendo, como a chave está aberta, então aqui na malha gama não vai existir corrente, tá? Não tem corrente circulando nessa malha gama aqui, ou seja, a corrente só circula pela malha alfa. Então nesse caso, como a gente sabe, uma corrente ela sempre flui do potencial menor para o potencial maior em uma fonte, né, em um gerador. Então essa corrente aqui eu vou chamar ela de corrente I, simplesmente. Então isso aqui vai ser a corrente I que está circulando no circuito quando a chave está aberta. Então passa uma corrente na lâmpada 1 que vale I, passa uma corrente na lâmpada 2 que vale também I, certo? Bom, como a gente vai utilizar aqui as leis de Kirchhoff, tá? Quais são as duas leis de Kirchhoff? Primeiro, a lei dos nós. Lembra que a lei dos nós diz o seguinte, que a corrente, tá, I1 é igual a corrente I2 mais a corrente I3, ou seja, a corrente em um nó, certo? A corrente em um nó, ela é a soma das correntes, né? Vai ter um nó aqui, pessoal, tá? Aqui é como se fosse um nó, e aí o que acontece? Se esse circuito aqui fosse fechado, essa corrente aqui, ó, ela ia se dividir nesse ponto, tá? É como se essa corrente I fosse uma corrente I1. É o que a gente vai fazer quando o circuito estiver fechado. Então, nesse nó aqui, a corrente se divide. Vai vir corrente para cá e vai vir corrente para cá, certo? Então, em um nó, a gente vai ter a soma das correntes, né? Quando a corrente passar daqui para cá, ó, aqui já vai ser outro nó, tá? Onde você vai ter o encontro, né, da corrente que vai vir para cá com essa corrente que vem para cá. Isso aqui lembra que nó, o que é um nó? É um divisor, né? É um ponto, um divisor de corrente. Um divisor de corrente. Mas lembrando que nesse momento, como a corrente está fluindo só na malha alfa, tá? Então a gente vai dizer que essa corrente é I apenas, uma vez que esse circuito aqui está aberto. Bom, como a corrente está circulando no sentido anti-horário, então na malha alfa, ó, isso aqui é o sentido da minha corrente. Bom, a gente sabe também das leis de Kirchhoff que a soma da DDP UAB mais BC mais DDP CA é igual a zero, tá? Essa daqui é o que a gente chama de lei das malhas. Lei das malhas. Aqui é o que a gente chama, pessoal, de lei dos nós. Tranquilo?
lei das malhas e lei dos nós. Professor, qual o sentido convencional, qual o sentido ideal aqui para a gente colocar nossa corrente nas malhas? Olha, pessoal, o ideal é tu ver o seguinte: tu sabe que a corrente ela sempre vai passar do potencial menor para o potencial maior, né? Numa bateria, por exemplo. Então, o ideal é tu ver, colocar a corrente sempre passando, tá, no sentido que ela tem que fazer dentro da bateria, né? Passando sempre do menos para o mais, sempre do potencial menor para o potencial maior. Então, nesse caso aqui, ó, na malha alfa, utilizando a lei dos nós, ou melhor, a lei das malhas, tá? Vai ficar o seguinte: vai ficar menos V, ó, vou começar por aqui, ó. A corrente vem, vai bater nesse tracinho negativo, tá? Então vai ficar menos V, tá? Depois que ela passou aqui, ó, ela encontra de novo esse tracinho negativo, então repete de novo, menos V, tá? Mais. Daqui para cá você vai ter a DDP dessa lâmpada. Como é que a gente calcula o DDP? Resistência vezes corrente. Então vai ser resistência da lâmpada vezes corrente, certo? Resistência da lâmpada 1 vezes corrente. Mais agora a DDP da lâmpada 2. Resistência da lâmpada 2 vezes corrente, que é a mesma que passou na lâmpada 1. Tudo isso igual a zero. Menos V com menos V é menos 2V, certo? Como as lâmpadas têm a mesma resistência, como isso aqui é a mesma resistência, lâmpada 1 e lâmpada 2 são idênticas, têm a mesma resistência, e a corrente é a mesma, tanto que passa na lâmpada 1 como a que passa na lâmpada 2, isso aqui vai ficar 2RLI igual a zero. Vai ficar então 2RLI igual a 2V. Corta 2 com 2, certo? Esqueci até de colocar aqui o valor da corrente, que vai ficar 2RL vezes I igual a 2V. Corta aqui e corta aqui. Essa corrente que está circulando é V sobre RL. Consequentemente, se a corrente 1 é igual à corrente 2, V sobre RL, V1 sobre RL1 é igual a V2 sobre RL2. Resistências iguais, corta, a gente está vendo que V1 é igual a V2, ou seja, as lâmpadas estão sujeitas a uma mesma DDP, uma vez que o circuito está aberto, certo? Bom, mas a questão diz o seguinte: quando a chave fecha, então isso aqui vai fechar. Quando isso aqui fecha, o que é que vai acontecer, pessoal? Agora vai passar a corrente também aqui na malha gama, certo? Então, nesse caso, o que é que vai acontecer? Eu vou chamar essa corrente que está circulando aqui de corrente 1, que é corrente 1, essa corrente que está circulando aqui, ó, é corrente 1. Só que, como eu falei para vocês, quando ela encontra esse ponto aqui, que a gente chama de nó, certo? O que é que vai acontecer? A corrente 1 vai se dividir em duas partes. Então vai vir uma corrente para cá, que eu vou chamar de corrente 2, certo? E vai passar uma corrente para cá, que eu vou chamar de corrente 3, tá? Eu vou só alternar, pessoal, só mudar aqui o sentido da corrente 3, para obedecer essa ideia da corrente passar sempre do menos, do potencial menor para o potencial maior. Então considere que a gente vai ter uma corrente agora fluindo no sentido horário, certo? Uma corrente assim, ó, nesse sentido. Então eu estou dizendo que a corrente 1 é igual à corrente 2 mais a corrente I3. I1 é igual a I2 mais I3, lei dos nós. Tranquilo? Então, fazendo a lei das malhas lá na malha gama, vai ficar como, pessoal? Ó, vem a corrente 3, vai bater no tracinho negativo, então vai ficar menos V, mais, ó, menos V, mais, ó, resistência, tem que fazer na malha todinha, tá, pessoal? Tem que fechar a malha aqui, ó. Começou daqui e tem que fazer isso aqui todinho, tem que fechar a malha. Então tem que fazer menos V, mais, qual é a DDP dessa lâmpada aqui, ó? DDP dessa lâmpada é a resistência da lâmpada 2 vezes I2 igual a zero, certo? Bom,
Então a resistência da lâmpada 2 vezes I2 é igual a V. Tranquilo? Beleza, galera. Então aqui a gente vai ter agora, tá? A gente vai ter agora uma equação que eu vou chamar de equação 1. A gente agora vai fazer a lei das malhas para a malha alfa, tá? Ah, professor, mas você já fez antes. Mas eu tinha feito com a malha com o circuito aberto. Agora o circuito está fechado, então tem que fazer novamente. Então, fazendo a lei das malhas para a malha alfa, vai ficar o quê? Ó? Começa por aqui, ó. Começa por aqui e fecha o circuito todinho. Então, você vai fazer menos, ó, menos V, certo? Menos V novamente, menos V. Se a corrente encontrou o primeiro tracinho negativo, menos V, de novo, menos V. Aqui fica como? Mais resistência da lâmpada 1 vezes quem? Vezes a corrente I1. Mais resistência da lâmpada 2 vezes a corrente 2. Tudo isso, ó, igual a zero. Então vai ficar menos 2V mais resistência da lâmpada 1 vezes corrente 1 mais resistência da lâmpada 2 vezes I2. Só que, pessoal, isso aqui, ó, isso aqui é isso aqui, certo? Então aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou trocar isso aqui por V igual a zero. E aqui vai ficar, ó, resistência da lâmpada 1 vezes corrente 1 é igual a menos 2V mais V é menos V. Passa V para o outro lado, V passa positivo. E aí a gente vai ter a equação 2. Bom, vou fazer o seguinte, né? Vou igualar a equação 1 com a equação 2. Uma vez que V é isso aqui, uma vez que V é isso aqui, então eu posso dizer que RL1 vezes corrente 1 é igual a RL2 vezes I2. Resistências iguais, o que é que a gente faz, pessoal? Corta as resistências, cortei aqui, e aí eu chego a uma relação que mesmo após fechar o circuito, a corrente 1 é igual a corrente 2 e a corrente I3 seria zero, né? Aqui, se 1 é igual a I2, isso aqui seria zero. Como as correntes são iguais, não muda nada no brilho das lâmpadas, né? O brilho das duas lâmpadas permanece o mesmo. Lembra que a potência dissipada é R vezes I ao quadrado, potência dissipada de uma lâmpada. Como a resistência é igual e a corrente é igual, as lâmpadas dissipam a mesma potência, consequentemente o brilho das duas lâmpadas são as mesmas. Então temos como gabarito letra E de Emanuel. Então, galera, era isso a aula de hoje, tá? Espero que tenham gostado. Se tu gostou, dá um curtir aí, compartilha, que na próxima aula colocarei mais questões do ITA, tá? A ideia aqui é eu ficar resolvendo as questões, tá? do ITA dos últimos 10 anos aí, pra gente ver como é que cai as questões de eletrodinâmica, tá? Se for possível a gente relembrar alguns conceitos, tá? Talvez coloque depois algumas aulas sobre leis de Kirchhoff, tá? Dentre outros, ok? Então é isso, galera. Valeu, aquele abraço e fui!